Pronto, já está gravando a tela. Vamos compartilhar aí a minha tela com vocês. Outro é esse aqui. Deixa eu voltar aqui. Fechou. Está um pouco instável agora. Tá travando o vídeo agora. Não sei o que é. O áudio tá bom, pessoal? Ah. Tá travando aqui para mim, não sei o que é. Tá, olha só. Quando a gente escreve aqui, o senhor consegue ver? Não, porque não tá liberado para vocês escreverem. Tá liberado só para eu escrever. Tu fala no bate-papo? Isso. Rapaz, deixa eu te dizer, até estaria, mas ele ocupa espaço aqui na tela. Então, quando for, se vocês tiverem alguma dúvida, é melhor liberar o microfone aí e falar, que aí eu consigo responder. Bom, tá travando aqui para mim, mas se o áudio estiver bom, tá ok. Alguém fala lá pro Cleiver que ele quer entrar e não sabe. Tá. Mas e eu tô com o celular ocupado. Não posso falar com ele, não. Tá. Pra gente terminar a questão do... Pra gente terminar a questão do plano de existência, validade e eficácia, eu fiz um desenho, né, que simboliza aí os três degraus, e se vocês podem ver, ultrapassados os 3 degraus, o da existência, da validade e da eficácia, o contrato pode promover os efeitos no mundo jurídico, ou seja, ele vai conseguir, ele vai passar a exercer aquilo pelo qual ele foi criado, o objetivo ao qual ele foi criado. Então, no contrato, vamos lá, eu já expliquei para vocês que a nossa referência sempre é o contrato de compra e venda, porque é o mais utilizado, é o mais comum. Então, quando eu falo sobre um contrato de compra e venda, quando eu digo que ele existe, ele é válido e eficaz, né, eu digo, olha, Leonardo vendeu... Vamos ver se eu consigo fechar. Corta texto agora. Ficou sem som. Tá sem som? Ele vai abrir esse portal, Voltou. vai derrubar tudo. O Chico vende para o Francisco uma casa no valor de 100 mil reais. Então vamos lá pelo existência, né? Tem agente? Tem. Tem objeto? Sim. Tem uma forma? Sim. Nós estamos falando que ele vendeu e eles utilizaram escritura pública. A gente tem manifestação de vontade? Sim. Então o contrato existe. Vamos lá para validade, né? Requisitos subjetivos. Tem manifestação de vontade? Tem consentimento? Tem capacidade genérica? Tem capacidade específica? Sim. O Chico é o dono da casa. O Chico manifestou que
Manifestou que deseja vender. Muito bem, vamos lá para os requisitos de ordem objetivo. O objeto é lícito, possível, determinado, né? Eu olho lá os requisitos do 104. Sim, ok, preenche todos os requisitos do 104. Aí eu passo para análise dos requisitos de ordem formal. Beleza, a lei exige alguma forma? Sim, para esse negócio, a lei exige que ele seja feita por meio de escritura. Eles fizeram a escritura? Sim, fizeram a escritura. Então, eu dei o ok aqui, ó, deixa eu mudar para o vermelho. Então, no existência, eu tenho ok. No validade, eu tenho ok. E aí, eu passo a analisar o terceiro degrau, pessoal. Eficácia. Me digam, existe alguma condição, termo ou encargo nesse negócio? Não. Então, eu posso dizer que esse contrato já vai promover, ele pode promover todos os efeitos. Quais são os efeitos? Chico entregar a casa e Francisco fazer o pagamento correspondente. Tá bom, pessoal? Ok, nós fechamos assim o nosso tema plano de existência, validade e eficácia, ou seja, escada pontiana para que os contratos produzam efeitos no mundo jurídico. E aí nós vamos passar para um outro tema que é chamado formação de contratos. Eu vou liberar o professor, microfone de vocês aqui para perguntas. a Vocês têm alguma eficácia é pergunta? só a forma. Pode perguntar, Michel. A eficácia é só como vai ser celebrado, se vai ser um contrato, se vai ser por forma verbal. Não, Como é olha que aqui, é? Que eu ó. não entendi muito bem, não. Tá olhando a Eficácia. tela aqui? Tá conseguindo ver o PDF Tô que eu olhando, tô abri? olhando. Plano de eficácia. Os Sim, sim. contratos, eles podem ter algum elemento que impeça, mesmo que eles sejam válidos e existam, que eles passem a produzir imediatamente os efeitos a quais eles se destinam. Quais são esses fatores, né? Porque os professores chamam de fatores eficaciais ou fatores de eficácia. É uma condição, um termo ou um encargo. Se existir condição, termo ou encargo, algum desses fatores, eu tenho que olhar para o caso, para o contrato, e saber se aquela condição, o termo ou o encargo já foi cumprido ou não. Se ele já foi cumprido, ok, o contrato já passa a produzir todos os efeitos. Se ele não foi cumprido, se ele não ocorreu ainda, eu tenho que esperar que ele aconteça. Essa é a lógica da coisa. Ok, pessoal? Alguma dúvida a mais? Deixa eu liberar o microfone. Os participantes estão... Está travando só quando eu compartilho a minha tela. Vamos ver aqui. Ok. Fechou. Sem dúvidas mais? Até o momento, sim. Beleza. Tá todo mundo no mudo de novo. Vamos lá. Nós vamos passar agora para o estudo de um outro objeto de estudo, que é a formação dos contratos. O que eu peço para vocês? Que vocês façam uma correlação. Liga esse ar-condicionado aí, por favor. Que vocês façam uma correlação com a vida. Tanto que no material que eu preparei aqui para a aula de hoje, eu começo falando sobre o caráter, a situação biológica da coisa. Vamos ver aqui, se eu consigo abrir para vocês. Cadê? Não sei, esse aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar pelo menos esse aqui para vocês.
Deu? Bom. Compartilhar minha tela toda. Fechou. Olha só o que eu separei para vocês. Formação dos contratos. Quando eu falo de formação de contratos, em verdade o que eu estou falando, o que os professores falam, o que a lei fala, é sobre o nascimento, surgimento do contrato. Eu estou falando o seguinte, quando é que eu digo que o contrato nasceu? Porque lá na biologia nós falamos o seguinte, o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a lógica que nós aprendemos e que nós vimos lá dentro da biologia. Ó, o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Essa é a lógica. O contrato ele tem um ciclo muito parecido. Por quê? Ele nasce, produz efeito e morre. Então, agora que eu já entendi, eu já busquei questões iniciais com relação ao que é o contrato, quais são os princípios que norteiam, e o que ele deve fazer para poder produzir efeitos dentro do mundo. Eu vou passar a estudar agora, nós passaremos a estudar agora, o nascimento dos contratos. Leonardo, como isso é regulamentado dentro do Código Civil? Vamos lá para o nosso Código Civil. Mouse na mão, 400 e... Vamos achar aqui. Opa, passei. Contrato aleatório. Formação dos contratos. Seção 2. Tá ruim aqui. Só um momento. Deixa eu só ligar aqui. Tá? Pessoal, tá um pouco ruim para compartilhar, eu não sei o que está acontecendo, tá ruim para poder compartilhar com vocês. Então, quem estiver acompanhando aí, abra o Código Civil de vocês. Deixa eu dividir minha tela aqui. Código Civil de vocês. A formação dos contratos a partir do artigo 427 do Código Civil. Eu só não vou conseguir compartilhar mais a tela com vocês, mas quando eu volto, o vídeo fica melhor. Então, depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF que eu produzi, e aí vocês podem depois fazer as anotações e entenderem pertinentes lá no PDF. Então, papel e caneta, ou abre um Word aí, não sei. Então, a formação dos contratos, que fala do nascimento, ela começa a partir do artigo 427 do Código Civil, né? Só que o 427 ele já fala direto sobre a proposta e aceitação, né? Nós sabemos que para nascer um contrato, muitas vezes ele é precedido de algumas situações que nós chamamos de negociações preliminares. Então, para o direito civil, se a gente for olhar, se nós formos olhar o direito civil, ele em diversas situações, ele fala sobre nascimento. O Código Civil ele fala sobre o nascimento de pessoa natural. Lá no seu artigo 2º, ele fala personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, olha só, para o Código Civil, para o nosso sistema civil, o nascimento da pessoa, eu considero ela nascida quando ela nasce com vida. As pessoas jurídicas têm o seu nascimento, ou seja, o início da sua existência, no artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado
com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, atenção, que o direito civil ele precisa ter um marco inicial, um marco de início de existência. Então, ele faz isso com a pessoa natural, ele faz isso com a pessoa jurídica, e ele também faz isso com os contratos. O nosso Código Civil, o nosso sistema civil, ele também faz isso com o contrato. Ele vai dizer, olha só, o contrato, ele passa a existir, ele tem uma existência a partir da aceitação. Eu já estou dizendo para vocês que essa daí é a regra. Então, imaginemos o seguinte, olhem como isso não é tão simples quanto parece. O Leonardo acessa a OLX e coloca lá, celular, R$1.000. O Michel vai lá na sala de bate-papo e diz assim, Leonardo, o celular, vão anotando isso aí, vão tomando nota. Eu publiquei hoje, dia 15/4. Aí, amanhã, dia 16/4, o Michel vai lá e diz assim, Leonardo, eu compro esse teu celular se tu me parcelar ele em 4 vezes de R$250. No dia 17/4, eu visualizo a mensagem e digo assim, Michel, em 4 vezes eu não aceito. Eu parcelo para você em 2 vezes. Você me paga 500 quando eu entregar o celular e você me paga 500 com 30 dias. No dia 18, o Michel visualiza a resposta e diz assim, Leonardo, ok, aceito essa proposta. No dia 19/4, eu entrego o celular para o Michel e recebo os R$500. No dia 19/5, o Michel me paga os outros R$500. A pergunta que eu tenho, que é sempre feita, qual dia esse contrato foi celebrado? Que dia eu posso dizer assim, ó, o contrato nasceu? É uma pergunta importante, eu vou até dizer as datas aqui para vocês, ó. Notei aqui, ó. 15 eu anunciei, 16 o Michel pediu o parcelamento, dia 17 eu disse que só parcelava em 2 vezes, dia 18 o Michel concordou com o parcelamento em 2 vezes, dia 19 eu entreguei o celular e recebi R$500, e no outro dia 19 o Michel me pagou os R$500. Que dia... Dia 18. Que dia o negócio foi celebrado? Quem foi que falou dia 18 aí? Dia 18 também. Leandro. Dia 18 também. 18, que dia mais? Vamos lá, pessoal. 18. Outra dúvida aqui, professor. Calma, não, resposta, Michel. Sem dúvidas agora. Calma. 18. 18. Quem mais? 18? É, 18, a minha é 18. Ô, Dimas, por que dia 18? Porque tem que ter o consentimento das duas partes. Tem que estar de acordo das duas partes. Eu vou por essa linha de raciocínio aí do Dimas. E o dia 19, que eu entreguei o celular e recebi os R$500? Não é a concordância, não? Não, foi o... Como é que fala? Foi a Foi o execução do consentimento das contrato. duas partes. Foi a efetivação do contrato, professor, no dia 19. E já tinha lá as mensagens concordando. O contrato nasceu no dia 18, mas foi a execução dele foi no dia 19, na entrega já. O contrato nasceu dia 18 porque no dia 18 tinha mensagem das duas partes mostrando vontade e concordância no dia 18. Vontade e concordância. As tratativas 18. preliminares. E tinha as mensagens lá mostrando que os dois concordaram no dia 18 e aceitaram, entendeu? Exatamente isso. O contrato dia 18. Mas olha só. Pessoal, eu costumo usar o exemplo de um namoro, entendeu? Para poder ilustrar essa fase de separar o que é uma negociação preliminar do que é a formação do contrato. Por quê? Quem realiza negócio, quem realiza contratos, é mais fácil de entender por meio de um exemplo de contrato.
Mas o contrato nem sempre é presente na vida de muita gente, nem sempre é presente na vida de todo mundo, né? Mas o namoro, todo mundo ou namorou, ou vai namorar na sua vida, ou vai ter algum relacionamento. O namoro também não é presente na vida de todo mundo. E fica mais fácil, em algum momento vai ser. Em que algum momento ele vai fazer parte da vida de vocês, né? Aquela parte do flerte, do conversar, do sair para passear, do ter uma conversa, aquilo lá nós chamamos de negociação preliminares dentro do contrato, né? Os professores dizem assim, negociações preliminares. Discutem, ponderam, refletem, fazem cálculos, estudos, redigem a minuta do contrato, enfim, contemporizam interesses antagônicos para que possam chegar a uma proposta final e definitiva. E atenção, tal qual é no namoro, as negociações preliminares, elas não vinculam as partes. Atenção, pessoal. Atenção, o flerte lá do namoro não necessariamente vai te obrigar a namorar com alguém. Da mesma forma, as negociações preliminares não te obrigam a contratar com ninguém. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita atenção com essa parte de negociações preliminares, porque é uma linha muito, muito tênue entre o que é uma negociação preliminar e o que efetivamente me vincula a alguém. E o que efetivamente vai me vincular a alguém. Nós temos algumas características dessa fase de pontuação, e anotem aí, a fase de pontuação ou as negociações preliminares, elas não estão explícitas no Código Civil e no regramento de formação de contratos. Muita atenção. Porque a formação dos contratos, eles estão regulados entre o artigo 427 e o artigo 435. E eles não estão regulados. A fase de pontuação ou negociação preliminares, elas não estão reguladas dentro do Código Civil, tá? Mas elas existem. No mundo jurídico, no dia a dia, elas existem. E eu encaminhei para vocês um caso emblemático que fala sobre a responsabilização de alguém em caso de negociações preliminares. O que acontece? Então, que fique bem claro para vocês. Negociações preliminares existem, elas têm como objetivo que as partes se ajustem até que cheguem a uma proposta, né? Mas elas não vinculam, ou seja, elas não obrigam as partes a realizarem o contrato. Então, primeiro passo é esse. Segundo, na fase de negociação preliminar, as partes podem simplesmente abandonar as negociações. Deixa eu fechar todo mundo aqui, peraí. Pronto, fechei todo mundo aqui, acho que agora resolveu. Então, pessoal, as negociações preliminares, elas podem ser utilizadas com esse intuito, elas são utilizadas com esse intuito, que as partes cheguem a um denominador comum, mas elas não obrigam, ou seja, da mesma forma que o flerte, o se conhecer, né, não obriga as pessoas a levarem a um relacionamento sério, o contrato é a mesma coisa. A negociação preliminar, ela não te obriga a realizar o contrato. Qualquer das pessoas podem simplesmente afastar. Então, as negociações preliminares, como eu ilustrei para vocês, é esse caso da OLX, né? Eu apresentei o produto para venda, alguém vai lá e você parcela, só faz à vista. Então, essa conversação, ela faz parte da contratação, né? Ela faz parte da vida de quem contrata. E isso não obriga necessariamente as pessoas a contratarem, tá bom? Só que nós temos um debate importante nesse caso.
é possível a responsabilização de alguém por abandonar deliberadamente uma negociação preliminar? Sim ou não, né? O caso que eu encaminhei para vocês, ele vai fundamentar esse debate, que é a nossa próxima aula, que vai ser sábado. Eu vou iniciar com esse debate, nós vamos iniciar o debate falando sobre isso, sobre a possibilidade de responsabilização de alguém em razão de negociação preliminares. Ok? Fechou, pessoal? Não. Não? Nesse negócio aí de negociação preliminar. Então, tu quis dizer que aquele acordo lá que eles fizeram do dia 18 não é obrigado eles a estar fechando o negócio pelo que eles fizeram lá no dia 18, então. Não, isso que eu entendi. não. O dia 18 já existe contrato. Já existe proposta e já existe aceitação. O contrato nesse é dia 18. Então, no exemplo da OLX. Ali tá feito o contrato, não tem como mais sair fora. É isso? Não, então, não tem mais como sair fora. Dia 18 não tem mais. Então, não entendi não essa preliminar aí. O que eu fiz no dia 15? Então as preliminares seriam as coisas antes das duas partes entrarem em um consenso mútuo, é? Exatamente. Exatamente. Ah, na verdade, antes do consentimento mútuo, existe a proposta. Eu fiz a proposta no dia 15, você fez uma contraproposta no dia 16, no dia 17. Mas olha só, no dia 16 você só perguntou, assim, você disse, Leonardo, você parcela? Sim ou não? Eu poderia dizer que sim ou que não, mas isso não ia te obrigar a comprar. Se eu dissesse, não, eu parcelo em 3 vezes. Acabou. Negociação preliminar. As preliminares são tudo antes de as duas partes entrarem em consenso, né? Não. Preliminar é tudo antes de uma proposta. A proposta, dia 15. Vendo o celular por R$1.000 em 3 parcelas. Isso é uma proposta. Não é negociação preliminar. Eu fiz uma proposta. Agora, nós podemos abrir um parêntese para negociação preliminar. Você diz assim, olha só, você parcela? Aí eu digo assim, depende. Em quantas vezes? Em 2 vezes. Eu vou pensar. Nós abrimos um parênteses para negociações preliminares. Porque, entendi. olha só, então, tu faz entendeu? a proposta, aí a partir que chega outra pessoa aí que vira negociações preliminares, né? Não, porque a outra pessoa poderia chegar e dizer assim, compro. Quando a pessoa chega e diz assim, o celular R$1.000, se a outra pessoa chega e diz compro, não tem negociação preliminar. Tem proposta e aceitação. Tá. Entendi. Mas é nessa parte que também entra a questão de sinal ou não é para agora isso? Sinal? Isso aí são cláusulas. Sinal é cláusula. É? Não é obrigado a ter sinal, então? Não é obrigado a ter sinal, não. Sinal é cláusula. Aí eles colocam do jeito que eles quiserem o sinal, então? Exatamente. Tá bom. Fechou? Pessoal, atenção. Leiam o julgado que eu encaminhei para vocês, que fala sobre a responsabilização por negociações preliminares. A próxima aula nós vamos começar debatendo aquele julgado e aí eu vou passar para proposta e aceitação, ok? Eu vou tentar upar agora essas 2 aulas para o YouTube e aí eu compartilho com vocês o link. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, tá?